Salmo 32, alguns dizem que é a bênção do perdão, a alegria de um coração perdoado, e ele vai falar muito dessa questão de alegria, mas esse salmo é um salmo de Davi. Apesar de alguns intérpretes acharem que não foi Davi que escreveu, mas pelo menos há um entendimento que esse salmo tem uma ligação muito grande com o Salmo 51, que é um salmo quando Davi escreveu, quando pecou contra Deus. É o segundo salmo dos salmos penitenciais. Os salmos penitenciais são aqueles que o salmista comprova a gravidade do seu pecado e roga a Deus o perdão imerecido. E são esses salmos que Davi ele escreve, o que o salmista escreveu pedindo perdão pelos seus pecados. Quando Davi escreveu esse salmo aqui, é bem provável que ele tinha aproximadamente 50 anos de idade. Ele não era tão velho, ele ainda era novo. E Davi escreve esse salmo num contexto um pouco complicado, baseado no Salmo 51, onde Davi cometera grande delito, grande pecado contra Deus. Esse salmo ele vai tratar da sua própria experiência, do que ele passou, do que ele viveu, do que ele viveu mesmo antes de pedir perdão a Deus. E é um salmo que nos traz assim lições maravilhosas, como nós precisamos confessar os nossos pecados. A estrutura desse salmo é mais ou menos a seguinte: no versículo 1 e no versículo 2, nós vamos ver o salmista expressando a Deus gratidão pela bênção do perdão, através de quê? Da bem-aventurança, bem-aventurado. No versículo 3, 4 e 5, o salmista vai agora narrar a angústia que ele passou antes de ele confessar esse pecado, quando ele disse que os meus olhos se envelheceram. E no versículo 6 e 7 é uma lição para todos. Da experiência que o salmista passou, ele agora passa a aplicar esse salmo para todos nós. E no versículos 8 e 9, o oráculo do Senhor na vida reta, quando ele manda o pessoal ser instruído pela palavra de Deus. E concluindo no versículo 10, no versículo 11, o salmista, Deus mostrando para o salmista a alegria, o prazer da alegria, quando ele diz assim: alegrai-vos do Senhor. Quando ele fecha tudo, quando ele ensina ao salmista, ele fala: alegrai-vos do Senhor, regozijai-vos ao justo, exultais vós todos que sois retos de coração. Alguém diz que esse salmo era o salmo favorito de Agostinho de Hipona. Diz que até a sua morte esse salmo ele era pregado na parede do seu quarto, e ele sempre estava lá meditando desse salmo, para você ver a importância deste salmo, de como ele via este salmo. E ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele vai repetir, não porque ele esqueceu, mas pelo menos uma questão de ênfase. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Sabemos que a palavra bem-aventurado, ela quer dizer o quê? Bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda da alma, feliz ou mais do que feliz, é a ideia de bem-aventurado. No início do Sermão da Montanha, nós vamos ver Jesus trabalhando essas bem-aventuranças e dizendo 9 beatitudes sobre a felicidade daquelas pessoas que não entendiam o que era felicidade. E ele começa a ensinar o que é felicidade. Então, pelo menos o que diz a Bíblia a respeito de felicidade, de bem-aventurança, é aquela ideia de um bem-estar, de uma prosperidade espiritual. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É bem provável que todos nós tenhamos um testemunho de felicidade. É bem provável, José, que você diga assim: eu tenho um testemunho para dar sobre felicidade. Eu estou feliz porque consegui algo na minha vida. A minha felicidade é porque o meu filho passou no vestibular, é porque o meu marido conseguiu um bom emprego.
ou talvez a minha felicidade seja porque eu consegui algo na minha vida, talvez a casa própria e por aí vai. Então todos nós temos um conceito de felicidade baseado naquilo que nós ganhamos, naquilo que nós conquistamos. Sempre é esse o conceito de felicidade que nós temos. É aquilo que nós chamamos de hedonismo, é o prazer. Evidentemente, isso aí também deve trazer prazer e deve sim alegrar o coração de cada um de nós. Mas, diferentemente do que o salmista falou aqui, que essa felicidade, essa alegria é diferente. Vocês imaginem aí, olhem para aqui, vocês imaginem aí o camarada expressar tanta alegria como o salmista, porque foi perdoado. Mas ele expressa, Tiago, tanta alegria, não pelas bênçãos materiais que ele recebera de Deus, que certamente tinha recebido. Mas ele assim, eu sou feliz, eu sou mais do que feliz, porque eu fui abençoado por Deus. Deus perdoou os meus pecados. Para alguém falar essas palavras, certamente deve ter passado por momentos de dificuldades, momentos tenebrosos, até porque o contexto diz exatamente do sofrimento de Davi, quando ele pecou, quando ele cometeu aquele pecado de adultério. Então, certamente, esse nosso testemunho de felicidade, ele deve ser sim aplicado, ele deve ser, talvez, trabalhado em nosso coração, a nossa felicidade de ter alguma coisa. Mas existe uma felicidade que o salmista ensina para nós, quando ele diz assim, bem-aventurado, mas ele diz, mais do que felizes, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. O apóstolo Paulo, falando um pouquinho de alegria e de felicidade, ele mostra para os seus ouvintes, para a igreja de Filipos, que a felicidade não é algo que você busca no presente. Eu vou querer ser feliz amanhã. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É esse o segredo, que nós não conseguimos expressar alegria dentro de momentos de tristeza que nós vivemos. Quando nós estamos no calabouço da vida, na masmorra, nós estamos na disciplina, nós estamos talvez vivendo um momento angustiante, nós não conseguimos dizer que nós estamos felizes, até porque parece que, como eu falei no início, que a ideia de alegria, de felicidade é quando nós estamos bem, é quando nós estamos recebendo alguma coisa. Mas ele fala assim, Roberto, que a alegria, ela é adquirida no presente. Você é feliz hoje, você pode dizer, eu sou feliz. E Paulo mostra isso aí aos Filipenses, quando ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele começa a descrever o motivo da sua alegria e por que ele estava contente. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já deu experiência, ele passou por aquilo, ele sabia, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez. Aí aquela frase que se torna um chavão, né, que muita gente usa, tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Nós falamos, tudo posso naquele que fortalece, baseado em receber alguma coisa de Deus, em alguma angústia que nós estamos vivendo. Mas o que é que o salmista vai dizer? É que ele estava feliz por alguma coisa que aconteceu. E essa felicidade foi algo tão forte na vida dele, que ele escreve o Salmo de número 32, baseado na sua própria experiência, naquilo que ele passou. Ele diz assim, a iniquidade é perdoada. Iniquidade perdoada aqui é quando a iniquidade ela é removida. Ele já começa expressando que Deus removeu toda a iniquidade, o que ele tinha cometido, cujo pecado é coberto. Deixa eu explicar para vocês, coberto aqui não é um pecado oculto, não é um pecado que está escondido, que nós não conseguimos ainda colocar diante de Deus. Não dá essa ideia para nós aqui
de que esse pecado coberto é a ideia que nós não conseguimos colocar diante de Deus. A ideia aqui de coberto é exatamente, vem da palavra expiação. O pecado ele foi expiado. Quando o pecado é coberto, ele é coberto com o manto de justiça de Cristo. Então, não é algo que está sendo velado, não é algo que está sendo secreto, que nós estamos fazendo. É porque aquele pecado já tinha sido colocado diante de Deus, e Deus já tinha dado o veredito, dizendo: olha, está resolvido essa questão. Ele fala assim: não atribui iniquidade. A palavra aqui, iniquidade, ela tem um sentido mais forte ainda. É como se ele estivesse dizendo assim: olha para aqui, você passou da conta, você foi longe demais. A iniquidade, ela tem um sentido aqui de passar dos limites e rebelar contra Deus. Evidentemente, nós sabemos que todo pecado, ele é pecado, não é, Messias? Não tem pecado pequeno, não tem pecado grande, não tem pecadinho, não tem pecador. Todo pecado é pecado. Mas há momento que nós pecamos de uma forma tão exagerada. O caso de Davi aqui, que ele transgrediu ali os mandamentos do Senhor. Ele quebrou três dos 10 mandamentos de Deus. É por isso que a ideia é que ele foi longe demais. Ele quebrou o 10º mandamento, quando a Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Foi o que ele fez. Ele quebrou o 7º mandamento quando ele adulterou, e quebrou o 6º mandamento quando ele, além de fazer tudo isso, mandou matar o marido de Batseba. Então veja só, Davi conhecia a lei de Deus, Davi conhecia os 10 mandamentos, mas ele cometeu esse pecado aqui. Aí a ideia aqui: não atribui iniquidade. Olha para aqui, tudo que ele fez de ruim, se ele passou dos limites, nós temos que entender que a graça de Deus, ela é maior do que todas as coisas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Gente, é por isso que eu estou aqui nesta noite, é por isso que você está aí sentado, que Deus olha para mim e para você e não atribui iniquidade. Ele joga tudo fora. A ideia aqui é que ele joga fora e não tem como ele se lembrar desses pecados. Evidentemente, nós é que guardamos mágoa, nós que lembramos todos os dias, mesmo sendo perdoados, mas ainda há dentro de nós talvez uma forma de nos punir a cada dia, como se nós não tivéssemos sido perdoados ainda. Mas o salmista, ele fala aqui que ele quebrou 3 dos mandamentos, mas Deus perdoou o seu pecado. Ele usa a expressão: em cujo espírito não há dolo, não há engano. Mas olha que coisa interessante, a melhor coisa que nós podemos sentir, doutor Júlio, é quando Deus testifica de nós. Quando ele olha para Natanael, ele fez um verdadeiro israelita, onde não há dolo, onde não há engano. É aquela mesma palavra que Deus fala para Satanás, dizendo: observar o meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal. É Deus que testificou aqui de que não há dolo. Enquanto Deus testifica de nós, evidentemente deve haver paz no nosso coração, paz na nossa alma. Não devemos carregar esse pecado que já foi confessado, não devemos carregar esse pecado que já foi lançado fora. Devemos levantar a cabeça e dizer: Senhor, me dê a tua graça de continuar uma vida íntegra, uma vida reta nos teus caminhos. Aí no versículo 3, ele vai relatar o que aconteceu com ele antes dele confessar os seus pecados. Quando nós não confessamos, nós estamos trazendo problemas para nós mesmos. O salmista vai falar aqui com muita ênfase a dor que ele sentiu de guardar algo que estava ferindo Deus, a santidade de Deus, algo que entristecera o Espírito Santo de Deus na vida do salmista. E quando nós guardamos, quando nós escondemos, ou pensamos que guardamos ou que escondemos, nós estamos trazendo dores para nós
e ele vai começar agora a relatar o que aconteceu com ele. Magdalena diz assim: olha, foi algo extremamente doloroso na minha vida. Eu sofri, eu fiquei angustiado. E isso aqui deve ser, sim, a experiência de qualquer um de nós que guarda, que esconde. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Ele vai dizer: sabe o que eu sofri? Angústias. Um homem de 50 anos, ou aproximadamente, ou mais ou menos, eu não sei, ele não tinha nenhum problema de osteoporose. Não eram os ossos que doíam por causa da dor, mas era a angústia que ele estava vivendo, porque ele não conseguia mais ter paz no seu coração. Gente, o que uma pessoa descreveu a dor que ele sentiu, envelhecer os meus ossos. Não foi a idade que envelheceu Davi, não foi as poeiras da vida de cuidar das ovelhas que envelheceu Davi. Foi quando ele disse que estava calado, que não conseguia se levantar diante do que ele tinha feito diante de Deus. E se você não sabe, esse tempo aqui foi um tempo muito longo e muito doloroso. Aproximadamente um ano, Fernando, um ano. Quase um ano que esse homem fica calado, fica sofrendo, não diz nada a ninguém, coloca tudo debaixo do tapete, parece que ninguém viu. E ele começa agora a relatar o seu sofrimento, a sua angústia, como foi ruim para ele, como foi angustiante. Ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A dor na alma traz angústia, a dor na alma traz desespero, a dor na alma dói os ossos, dá dor de cabeça, dá dor nas costas, dá insônia. E foi isso que o salmista descreve aqui, porque ele guardou, ele passou muito tempo, meus irmãos, foi longe demais para confessar o que ele tinha feito diante de Deus. Os ossos do salmista estavam sendo consumidos, quebrados, não pela idade, mas pelo que ele vivia, pelo silêncio que havia dentro dele. Ele se lembrar, meus irmãos, que fez algo errado, ele se lembrar que matou, que adulterou, ele se lembrar que foi terrível aquelas experiências dele. Davi tentou encobrir os seus pecados e fingir que nada havia acontecido. Davi começou a achar que ninguém sabia de nada, e parece que Deus também não estava percebendo o que tinha acontecido. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o silêncio é uma resistência teimosa em reconhecer o erro. Eu vou ser sincero, se eu puder, eu fico em silêncio. E vocês devem concordar comigo que se aonde nós podemos guardar, nós guardamos o silêncio. Enquanto pudermos ficar no silêncio, nós ficamos em silêncio, não confessamos o nosso erro. É algo que parece que é inerente ao homem pecador, que ele tenta negar a todo custo, ele não consegue se abrir, mas ele quer esconder aquilo que aconteceu. Davi usou o silêncio é uma resistência teimosa, é uma falsa esperança de que o tempo há de se revelar, é uma falsa esperança que o castigo vai passar, é uma falsa esperança que tudo vai continuar normal. Foi isso aí que Davi achou, foi isso aí que Davi ele viveu.
Mas quanto mais Davi adiava a sua confissão, mais os ossos doíam. Quanto mais Davi adiava a sua confissão, a angústia tomava conta da sua alma. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Esse silêncio só foi quebrado quando Deus confrontou o rei Davi com o profeta Natã. Quando Natã chega exatamente para aquele homem, contando uma bela história, mostrando talvez uma história que Davi tivesse conhecimento, e dentro daquela história o profeta Natã estava mostrando o pecado daquele rei. Meus queridos irmãos, como nós agimos de maneira silenciosa nos nossos pecados. Eu e você temos essa tendência de achar que não vamos ser punidos, que o tempo vai aplacar toda essa dor. John Donne, um grande poeta pregador inglês do século XVI, ele escreveu assim: o pecado é uma serpente, e aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso, para que possa picar com mais violência e espalhar o seu veneno de modo mais eficaz. Aí Davi começa a dizer, continuando a sua história do Salmo 32, em correlação com o Salmo 51, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi está dizendo aqui, sabe o que? Que eu não tinha mais força, eu não tenho mais vigor, acabou-se toda aquela exuberância de um homem forte, de um homem que trabalhava, de um homem que tinha essas riquezas. Sabe por quê? Porque era a mão de Deus, não havia alívio nem de dia nem de noite, e graças a Deus, que Deus pesa a mão sobre nós, graças a Deus que Ele pesa sobre nós a sua mão, para que nós não venhamos a demorar, a esconder, a silenciar aquilo que está tão profundo no nosso coração, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O nosso vigor se esvai quando o Senhor surge como juiz. Na verdade, nós queremos clamar a Deus como advogado para nos defender, mas não queremos nos encontrar como juiz para julgar a nossa causa. A culpa é para a consciência, aquilo que a dor é para o corpo. Ele vai mostrar agora, versículo 5, ele vai ensinar para nós o caminho do livramento. Olha para aqui agora, o caminho do livramento. Quando ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perceba que ele, no final do versículo, ele não vai usar o nome de outra pessoa a quem ele pecou. Perceba que ele não vai dizer assim: eu fiz uma maldade com a família de Urias, eu fiz uma família chorar. Sabe por que ele não diz? Vou falar para vocês. Porque quando eu peco contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. O meu pecado é contra Deus. Evidentemente eu devo sim pedir perdão para a pessoa que eu machuquei, que eu fiz alguma coisa, mas o salmista disse: tu perdoastes
a iniquidade do meu pecado. Olha para aqui, Davi não precisou fazer penitência, Davi não precisou passar por uma preventiva, Davi não precisou de fazer nenhum ritual, Davi não precisou de ir para um aconselhamento e no divã e sentar e dizer que fez isso e ser convencido pelo homem de que pecou. E algumas vezes nós estamos assim, nós queremos ouvir da boca de alguém que nós estamos errados, nós queremos ouvir um conselho de alguém, dizer: você errou. Davi não precisou disso, Davi precisou somente se quebrantar diante de Deus, Davi só precisou somente dizer assim: eu vou confessar o meu pecado. Ele não precisou de nada disso. É aquela palavra que o apóstolo João usa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi não fez nenhuma justificativa, Davi não deu desculpa. Não temos que atribuir a ninguém o nosso erro. O que eu fiz, eu sou responsável, Lucas. O que eu cometi, eu fiz conscientemente. Não fui induzido. Davi, ele foi um ato premeditado de Davi. Davi fez tudo premeditado, olhou para a mulher, fez isso, matou, chamou o marido dela, matou o homem. O que Davi agora começa a trabalhar nesse versículo 5 é exatamente a reconciliação com Deus. É aí que nós começamos a trabalhar o desejo, o prazer, a alegria de reconciliar com Deus. E ele diz aqui: confessei que o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz assim: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Você vai dizer: rapaz, caba esperto para pecar? Não tem. E se é um caba para saber pecar, você não vai dizer isso nunca. Não tem esperteza para transgredir a lei de Deus. Não somos sábios aos nossos olhos para fazer aquilo que é errado. É por isso que essa frase eu acho extremamente importante: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. E o que acontece, que Davi experimentou aqui, aquela palavra que foi dita por Jesus, quando o Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? O Senhor, esse texto aqui, para falar, né, de peso, de cansaço, de vida, que fala de peso, de pecado, de angústia. Quando assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Davi estava provando agora um fardo leve. Davi estava agora tirando toda a dor, toda a angústia, todo o peso da sua alma, trocando agora pelo fardo do Senhor. Nós precisamos trocar, tirar esse peso que é em nós. E, Senhor, me dá esse fardo aí, tira esse fardo meu. Eu quero o jugo e o fardo do Senhor que é leve. Se você for ler da biografia de Davi, se você for prestar bem atenção nas consequências de tudo que aconteceu aqui, gente, foi coisas horríveis. O bebê morreu. Amon, filho de Davi, estrupou a sua irmã Tamar, que foi morto por Absalão. Absalão tentou usurpar o trono de seu pai, que
que foi morto por Joabe. Gente, foi um desmantelo grande. Adonias tentou usurpar o trono de Salomão, que também foi morto. As calamidades foram presentes na vida do rei. Por isso que ele abre o coração e disse: confessei-te o pecado. Tu perdoaste o meu pecado. Aí no versículo 6 ele diz assim: a lição agora da experiência dele, ela passa para nós. Sendo assim, todo homem piedoso que fará súplicas em tempo de poder encontrado. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Vocês vão prestar atenção como ele agora, ele dá uma ênfase no seu discurso, ele dá uma ênfase na sua oração, como ele já se sentia aliviado. A partir daqui, quando ele diz assim, confessei, ele começa a ter a experiência de coisas boas que a sua alma começará a viver. Aí ele diz assim: quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha, sou eu que estou dizendo que vivi isso aqui. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Ele vai falar aqui de segurança. Tu és o lugar em que me escondo. Ele está dizendo: agora eu estou seguro, agora eu estou tranquilo. Mas eu não estava. Sabe quando que veio a tranquilidade? A partir do versículo 5. Ele se sentiu agora livre. O coração dele agora estava tranquilo, porque ele tinha colocado diante de Deus toda a sua mazela, tudo que ele tinha feito. E ele começa agora a dizer: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Aí, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Em outras palavras, pode vir a luta que vier, pode vir a angústia que vier, se as águas se levantarem contra você, você está tranquilo, você está seguro, porque você não deve nada, você já colocou diante de Deus, você já foi perdoado. Tem coisa mais maravilhosa quando o nosso coração está tranquilo. Vocês concordam comigo? Não é quando nós estamos em paz. Oh, que coisa gostosa, eu estou em paz, eu já paguei pelo meu erro, eu já confessei, eu não quero mais saber. Se a luta vem, meu coração está firme, foi o que Davi disse aqui. Cercas de alegres canto de livramento. O que ele diz? Agora é só alegria, é só cantar. Deixou para lá, ficou para trás, não traz mais, deixa lá. Tu passou, tu viveu. Angústia, Deus já reverteu agora em alegria o meu coração. No versículo 8, ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei o quê? Conselho. Olha, conselho é bom. Aí aquela ideia lá que se conselho fosse bom, se vendia, não, se dá conselho. Davi está dizendo: eu estou dando um conselho porque fui eu que vivi o conselho, eu sei o que foi que eu passei. Aí ele fala assim: não sejas como o cavalo ou a mula. Por que ele usa essa expressão? Sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Eu fui essa mula, eu fui esse jumento, eu fui teimoso, irredutível, eu me encalei, eu me angustiei, eu fui esse jumento que não queria olhar para nenhum lado, somente para frente.
eu não queria ouvir outros ensinamentos. E ele dá um conselho agora para os seus ouvintes, dizendo: não sejas como o cavalo e a mula sem entendimento, os quais precisam de freio, de cabrestos para serem dominados, não há necessidade. Quando o salmista se sentiu perdoado dos seus pecados, que se arrependeu, ele diz assim, eu acho que isso é na minha cabeça, não tem na Bíblia não, eu acho que ele diz assim: meu amigo, eu fui um burro, eu demorei demais, porque tanta dor eu poderia ter abreviado. Aí ele agora vai trabalhar no versículo 10. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O ímpio tem muitas dores. Quando eu vejo essa ideia de ímpio aqui, eu vejo logo a impiedade lá fora. Mas eu percebo que há algumas atitudes ímpias em nosso coração. Vocês concordam comigo? Há algumas atitudes ímpias no nosso coração. E Davi, ele diz assim: vem sofrimento para o ímpio. Nós não somos ímpios, nós somos justos, justificados. Mas algumas atitudes em nós são atitudes ímpias, que devemos até reprová-las. Coisas que a gente precisa dizer: Senhor, isso está errado. Que as nossas atitudes sejam piedosas, não sejam maldosas nem ímpias. Ele vai concluir no versículo 10. Depois de tudo isso, ele começa agora a mostrar a alegria. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. O que ele encerra mostrando isso aqui? Alegrai-vos. Davi, você viu onde você encontrou alegria? Você viu que do versículo 5 para cá você desfrutou de alegria, mas antes não. Então eu quero dizer para você, essa alegria que eu tenho foi a alegria que ele provou depois que confessou. Queridos, que nós possamos abrir o nosso coração nesta noite e receber essa dose de alegria de Deus, quando tenhamos convicção que colocamos tudo já no altar de Deus e já fomos perdoados. Alegrai-vos no Senhor, Davi. Viu? Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Em outras palavras, isso é que é alegria. Isso é que é prazer, Magdalena. Isso é a vida de prazer. É essa que Deus dá para nós. Tu tivesse foi angústia, Davi. Tu teve problema, Davi, e não teve alegria. Porque nós procuramos, como eu falei no começo, a alegria, o hedonismo, o prazer, fora da palavra de Deus, fora do contexto do Senhor, da sua palavra. Mas ele mostra agora o conforto para os santos. Existe uma boa razão. A vida de comunhão com Deus é uma vida agradável, confortável. Nós precisamos dessa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Isso aí não alegra o teu coração não, meu irmão. Isso aí não alegra o nosso coração não. Só traz angústia, só traz problema. Nós não precisamos de outras experiências para ser feliz, como Davi não precisou. Davi foi bronca, Davi bradou. O pai dele, ou o filho dele, herda o trono, mas também foi problema, porque a riqueza tomou conta do seu coração.
quando ele disse: tudo que pediram os meus olhos não lhes neguei, mas tudo isso é vaidade. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e exultai, vós todos que sois retos de coração. Trocar essa alegria por uma experiência triste, angustiante, pela teimosia do nosso coração. Ele diz assim: essa sim é que é a sua alegria. Onde há graça renovadora, não há necessidade de que haja nem cabresto, nem freio. Não seja como a mula, se alegre no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a viver essa palavra, para que possamos evitar tristezas e angústias. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.